O tabernáculo de Moisés. Parte 27. No vídeo anterior, exploramos o significado do pátio externo do tabernáculo, um espaço acessível a todos, mas que simbolizava a necessidade de purificação antes de se aproximar de Deus. Vimos como o altar de bronze e a pia de bronze eram essenciais para o sacrifício e a purificação, representando a redenção e a santificação que Deus exige de seu povo. Agora, continuamos nossa jornada pelo pátio externo, aprofundando o simbolismo do bronze. Esse metal representa autoridade, juízo e purificação. Vamos ao conteúdo. O bronze simboliza a autoridade e o juízo contra o pecado e a desobediência. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que, hoje, te ordeno, então, virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito, ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Deuteronômio 28 do verso 15 ao 23. Para os israelitas, esta era a primeira verdade com a qual eles deveriam lidar, isto é, o fato de que o pecado deve ser julgado. O bronze é também associado ao Espírito Santo, que é um espírito de julgamento e espírito de fogo. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Isaías 4 verso 4. É ministério do Espírito Santo convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16 do verso 8 ao 11. Enquanto a igreja permanece em Cristo, ela também tem pés de bronze. A igreja é chamada de Sião, e irá receber cascos, pés ou bases, de bronze. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre de bronze, as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens, ao Senhor de toda a terra. Miqueias 4 verso 12 e 13. A igreja deve ser um lugar de juízo. Sem dúvida, o juízo começa na casa de Deus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4 verso 17. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos em bronze. Êxodo 27 verso 19. Havia estacas de bronze e cordas para as cortinas do tabernáculo, assim como para as colunas e cortinas do pátio. As estacas do tabernáculo, e as estacas do átrio, e as suas cordas. Êxodo 35 verso 18. Estas estacas e cordas eram também usadas na porta do pátio. As cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. Êxodo 39 verso 40. As cordas provavelmente eram feitas de pelo de cabra.
Sua função era de transmitir e proporcionar estabilidade às colunas, ajudando-as a mantê-las firmes em seus lugares mesmo durante as tempestades do deserto. Com relação ao Senhor Jesus Cristo, isto nos fala de sua graça e de seu amor. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Oséias 11 verso 4. As estacas eram semelhantes às estacas de tenda. Esta palavra no hebraico poderia ser traduzida como pregos. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme, ele será para o reino de seu Pai um trono de glória. Assim diz o Senhor dos exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa, ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia, chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá, e ninguém fechará, e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele, pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Isaías 22 do verso 15 ao 25. Formou 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas, de 5 côvados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia, para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna, o mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras em redor, sobre um e outro capitel. Depois, levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e, tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto das colunas, estava a obra de lírios. E, assim, se acabou a obra das colunas. 1 Reis 7 do verso 15 ao 22. As cordas estacas, portanto, se relacionam diretamente com o Senhor Jesus Cristo que foi pregado, fincado, na cruz por nós para tornar-se aquele que nos mantém no lugar certo. Sua graça, seu amor e sua segurança nos sustentam e nos mantêm firmes e de pé, como colunas. Sua graça e seu amor nos dão firmeza, força e retidão em meio às tempestades da vida. Assim como as cordas estacas falam a respeito de Cristo, também se aplicam à Igreja, particularmente como habitação de Deus. O Senhor diz à sua Igreja: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Isaías 54 do verso 1 ao 3. A Igreja é instruída a alargar suas fronteiras para receber os gentios. Isto fica claro quando Paulo aplica Isaías 54 verso 1 à Igreja do Novo Testamento. O tabernáculo de Moisés estava relacionado a uma nação. Suas medidas eram somente para aquela nação.
No tabernáculo de Davi há uma ampliação, no sentido de que todas as nações venham a ser abençoadas através de Jesus Cristo. A Igreja do Novo Testamento é o tabernáculo no qual todas as nações encontram lugar. Resumo do pátio externo. O linho fino aponta para o padrão de justiça de Deus, que todos precisam enfrentar antes de se aproximar dele. As 60 colunas com bases de bronze representam os 60 homens justificados pela fé que fazem parte da notável genealogia do Messias, ou os crentes em Cristo que se firmam na justiça de Deus. As bases de bronze indicam que o juízo contra o pecado foi consumado. As ligaduras de prata, os ganchos e os topos ligam, sustentam e coroam as 60 colunas com o plano de redenção. As medidas das cortinas de linho ao redor do pátio totalizavam 1.500 côvados quadrados, apontando para a dispensação da lei, o período de Moisés até Cristo. Havia apenas uma entrada para o pátio e há apenas um caminho que leva o homem a Deus. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.